Wellington Calazans, muito boa noite. Bem-vindo uma vez mais ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan. Boa noite, professor Almeida. E a você assistindo ao Conexão Angola, é sempre uma honra estar aqui. Muito bem, vamos começar a olhar para os assuntos que trouxemos para a mesa de debate e análise neste sábado. Vamos começar olhando para a tensão no Médio Oriente. Netanyahu esteve ao longo da última semana em altos contactos nos Estados Unidos da América. Netanyahu esteve com Biden, Kamala e Trump e discursou no Senado dos Estados Unidos da América. Wellington Calazans, vamos começar por aí, por esta tensão no Médio Oriente, olhando para esta visita de Netanyahu. Que significado pode ter esta visita de Netanyahu aos Estados Unidos antes das eleições e depois da desistência de Joe Biden às eleições para as presidenciais? Antes de tudo, Ivan, é importante dizer que significa uma falta de compromisso norte-americano das suas casas parlamentares com a comunidade internacional que, em praticamente sua totalidade, condena o genocídio em curso na Palestina, praticado por Israel sob a liderança de Benjamin Netanyahu. Ficou muito claro, especialmente por causa daquela bajulação ridícula, 50 vezes aplausos de pé. Imagine se fossem sinceras as palavras do Netanyahu, né? Como ele mereceria aplausos. Mas Netanyahu foi para os Estados Unidos para mentir para o povo de Israel, que estava atento àquele discurso, e manter o povo norte-americano enganado por uma imprensa que ajuda a enganar o povo norte-americano. Foi mentir sobre os iranianos, foi mentir, mentir e mentir. E este tipo de prática já não consegue mais ter a mesma repercussão que teve até muito recentemente, quando os norte-americanos dominavam o espectro da geopolítica como potência única. Paralelamente a tudo isso que estava acontecendo nas casas parlamentares norte-americanas, o bloco BRICS estava lançando um sistema de transferência de dinheiro internacional para substituir o SWIFT, o que significa o fim do uso do dólar e do SWIFT como ferramentas de chantagem contra a intromissão nas soberanias dos países e também contra qualquer tipo de arma de guerra a partir do sistema financeiro. Então, Netanyahu é odiado dentro do seu país e por isso ele tentou dizer que o judeu é sionista, quando o judeu esteve naquela mesma casa em que ele fez o discurso, um dia antes, protestando por causa da presença dele em uma das suas casas parlamentares dos Estados Unidos da América. Wellington, pode significar também esta visita um aproximar já de Netanyahu ao futuro presidente dos Estados Unidos? A disputa pelo cargo entre Kamala Harris, provavelmente será ela, e Donald Trump, não é a disputa pelo poder. O poder é do lobby sionista. Os norte-americanos deveriam abandonar as eleições e assumir o leilão de quem dá mais dinheiro para o candidato vencedor, porque é disso que se trata. Não existe democracia nos Estados Unidos quando a disputa, o debate na televisão, o debate político, a agenda internacional é toda baseada em quem arrecada mais dinheiro para a campanha política. É vergonhoso. Ninguém sabe qual é a plataforma de quem, ninguém sabe o que é que Kamala promete. Uma coisa ou outra, uma polêmica aqui, outra ali, para ocupar a mente dos incautos, mas como potência, que ainda são os Estados Unidos da América, mas não é mais a única, é bom que você diga isso, deveria ter um certo cuidado de apresentar melhor as questões políticas ao mundo, porque ainda há, sim, uma grande relação entre Estados Unidos e muitos países. Mas, sinceramente, o declínio é cada vez mais visível dos Estados Unidos enquanto potência e realmente vem em boa hora esse tipo de mudança.
Wellington, também assistimos um episódio nesta visita de Netanyahu, no mínimo insólita, em que Donald Trump recusou-se a fazer as fotos deste encontro. No final deste encontro, recusou-se a fazer uma foto com Netanyahu. Não é isso, não. A campanha de Donald Trump, sabendo da repercussão negativa, teve esse take de imagem de alguns segundos para dar a impressão de que Donald Trump é durão e divulgou uma imagem de 2017. Mas eu, inclusive, tenho aqui, se a produção quiser, eu posso enviar. Eu tenho as imagens de Donald Trump cumprimentando com a sua secretária, abraçando de maneira entusiástica, porque é aquilo que eu falei, disputa o cargo, o poder nunca vai ser do presidente norte-americano. E a desistência de Joe Biden com uma carta sem papel timbrado, como foi, através de uma rede social, mostra muito bem o compromisso ou a falta de compromisso do político norte-americano com a comunidade internacional que ainda espera muito daquele país. Ainda, na última semana, nesta tensão no Médio Oriente, a China promove coligação de todas as facções palestinianas. O que se pode analisar desta atitude da China? A China está praticando aquilo que a diplomacia recomenda. Isso não é a agenda da China, é uma agenda de Angola também. Nós devemos recordar que o presidente João Lourenço foi um dos primeiros a empunhar a bandeira da paz na questão da Ucrânia. E isso deve ser destacado. A questão da Palestina, a mesma coisa. Porque é a agenda de paz que deve ser defendida. E a China, a União Africana, e aí Angola tem um papel muito importante, não é? Tem lutado pela paz no Médio Oriente, na Ucrânia, não é? No Sudão, e o Sudão que é tão pouco falado, mas que é muito importante. E a China ganha protagonismo por ser uma grande potência hoje e porque, em momento algum, fez um discurso diferente desse que ela está defendendo, que é o do diálogo. É importante destacar que o ano passado, Ivan, a Arábia Saudita, ou até mesmo, posso dizer, países árabes com o Irão, não é? Dialogaram com a influência chinesa, com a influência também da Rússia, que é muito importante aquele tipo de aproximação. Nesse momento, a China também tem esforços, juntamente com a Rússia, para o diálogo entre Turquia, Síria e Iraque, que é outro tema pouco comentado na imprensa ocidental, porque eles só falam em guerra, guerra, armas, armas, dinheiro, dinheiro. Muita gente está ganhando com isso, porque guerra é economia, mas guerra também é venda de armas, é dinheiro rápido para aqueles que não estão preocupados com as consequências disso. Por isso, o protagonismo chinês ele é pouco difundido, mas é de uma importância muito grande. Não é qualquer país que tem condição de reunir 14 facções da Palestina e pôr todas elas numa mesa, não é? Para a defesa de uma agenda única. Isto é algo realmente espetacular que a diplomacia chinesa conseguiu, mas não é uma coisa só da China. Isso também vem do apoio dos africanos e do apoio dos russos, dos iranianos e de todos aqueles que falaram em paz ao longo desse processo. Então, Ivan, é algo a ser louvado, a China está de parabéns. Na última semana também foi destaque na imprensa a nível mundial as declarações de Biden e Blinken que dizem que o cessar-fogo nesta tensão no Médio Oriente está para breve, Wellington. Ele fala isso porque percebe que este cessar-fogo terá que acontecer de uma maneira ou de outra sem a interferência dos Estados Unidos. Eles precisam apressar para que possam ter algum protagonismo diante de algo que é inevitável. Porque eu não estarei exagerando se eu falar que Israel será apenas um buraco no mapa se não parar imediatamente com esta insanidade de Benjamin Netanyahu de brigar contra todos os países da região. Israel não terá a mínima condição de se manter ali com todos os seus vizinhos provocados por ele e querendo, de uma maneira uniforme,
uma vingança contra aquilo que está sendo praticado na Palestina. Esta é a realidade que agora Antony Blinken e outros diplomatas norte-americanos começam a perceber que erraram na mão ao oferecer o apoio incondicional a Israel e aquele desfile patético de autoridades ocidentais quando ocorreu o episódio de outubro do ano passado, desfilando a cada dia falando sobre o direito de Israel se defender, como se Israel, em algum momento da sua história, tivesse algum tipo de dificuldade de se defender. Era uma bajulação coordenada para ocupar a imprensa, enquanto crianças, mulheres e idosos eram assassinados, submetidos os seus soldados de Israel às ordens de Benjamin Netanyahu. Então, Ivan, apenas para concluir, eu gostaria de dizer que todas essas movimentações que estão acontecendo de diálogo entre países, como eu citei há pouco, Turquia, Iraque, Síria, iranianos com árabes, agora todas as facções da Palestina, todos falando a mesma língua, isto é um cerco muito grande contra Israel, e é por isso que a questão da paz ela vai chegar de um jeito ou de outro. Muito bem, Wellington Calazans, e a análise que se impõe neste primeiro tema de debate no nosso painel do Conexão Angola, nesta edição de sábado. Olhamos então para a tensão no Médio Oriente e o desenrolar das últimas incidências nesta tensão. Vamos passar também para outro conflito que já dura mais de 2 anos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vou estender o sinal ao Wellington Calazans, que está na Suécia, mais precisamente em Estocolmo. Wellington, a diplomacia chinesa tenta uma aproximação entre Moscovo e Kiev ao longo da última semana. Também Kiev diz estar disponível a negociar com Moscovo sob mediação chinesa. Que impacto é que tem a diplomacia chinesa neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Ivan, a Ucrânia não tem mais a menor chance de reverter esta guerra ao seu favor. Por isso, como já falávamos aqui, né, há muito tempo no Conexão Angola, já era uma guerra perdida. Agravada a situação de Zelensky, os protestos internos contra os militares, 10%, é bom que se diga isso, 10% das tropas ucranianas, que já são bem precárias hoje, né, por causa das baixas, estavam dedicadas a recrutar a força ucranianos, homens e mulheres em idade de prestação de serviço militar. E aqueles vídeos que foram inundando as redes sociais, em especial, de pessoas que eram arrastadas nas ruas para que pudessem ser atiradas num campo de batalha fantasiados de soldados, isso começou a produzir algo muito ruim para as autoridades ucranianas, o que foi a reação popular. Então, alguns meses depois, começaram a surgir, na mesma proporção, vídeos de cidadãos que formavam grupos que atacavam aqueles que tentavam arrastar à força os cidadãos para o campo de batalha, ou seja, uma guerra interna. E quando isso acontece, não há como manter uma guerra. Essa semana, Ivan, aproximadamente 70 instrutores da NATO de diferentes países morreram num ataque da Rússia, cirúrgico, no local onde eles estavam concentrados. Isso reforça aquilo que sempre estávamos falando. A Rússia domina o espaço aéreo ucraniano. E, por isso, essa guerra foi vencida no 3º dia. Falei isso aqui durante 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos. Tá? Como você mesmo colocou, a guerra já passa de 2 anos. Uhum. A única saída, tudo isso eu estou falando para quê? A única saída para a Ucrânia hoje é fugir das dívidas que os países da NATO conseguiram para ela, fugir dos compromissos dos patrocinadores da guerra, abraçar um acordo de paz com a China e ter um bom convívio com a Rússia. Se não for dessa forma,
Não vai haver Ucrânia. Esta é a realidade. A Ucrânia só tem dois caminhos: a paz ou deixar de existir. Então, vejo que a segunda opção está sendo descartada. Daí, Wellington, esta manifestação de Kiev em estar disponível a negociar com Moscou sob mediação da Rússia. Não, da China. Da China, então, sim. Isso, exatamente. Por quê? Porque os chineses, e aí eu volto a falar o mesmo que falei, e até mencionei rapidamente a Ucrânia, para lembrar dos compromissos também dos países africanos, né? Com a paz, não apenas na questão da Palestina, mas também da Ucrânia. Eu comecei mencionando a Ucrânia, e aqui eu volto a dizer, a China sempre, desde o início, falou que seria mediadora de um processo de paz. Tá? Os países africanos, Angola à frente, inclusive, fizeram a mesma proposta para a Ucrânia. Isso tudo foi ignorado. Houve até desrespeito em relação à proposta dos africanos por parte dos ocidentais, em especial os europeus. Mas agora, eles começam a temer que aquilo que seria um grande negócio lucrativo, investir na guerra na Ucrânia, pode ser um grande prejuízo, porque se a Ucrânia fizer esse acordo de paz com a intermediação da China, nos moldes do vencedor, que é a Rússia, né? A Rússia, obviamente, vai ceder algumas coisas, como um gesto de grandeza, porque é importante, em qualquer situação, você dar uma saída honrosa para o seu inimigo, né? Nesse caso, inimigo de guerra. Por isso, o que é que pode acontecer? A Ucrânia se declarar neutra e abandonar qualquer tipo de esforço para ingresso ou cooperação com a NATO, e a China e a Rússia participarem de um processo de reconstrução do país. Já pensou o juízo que isso vai representar para aqueles que investiram muito dinheiro nesta guerra, pensando no lucro da reconstrução da Ucrânia? É isso aí que está em jogo agora. E, entretanto, Wellington, Moscou voltou a atacar Kiev em resposta aos ataques na Crimeia. Isso, porque a Crimeia é estratégica para a Rússia. Tanto que os ingleses, eles praticamente se concentram no apoio à Ucrânia somente na questão da Crimeia, para que os russos não tenham o total domínio do mar naquela região. Mas é outra investida que a Ucrânia estará fadada ao fracasso, junto com, nesse caso, os ingleses em especial. E o ataque da Rússia foi para mostrar, olha, estamos falando sobre paz, sim, estamos dispostos a um acordo de paz, sim, a China é parceira, está nos convidando para isso, é verdade, mas ainda estamos em guerra, então só iremos parar de atacar se houver realmente um acordo de paz. A Rússia mostra, ao atacar Kiev, que nenhum lugar da Ucrânia está seguro. É apenas esse o recado. E os caças russos interceptaram também, na última semana, aviões da NATO. Sim, porque invadiram espaço aéreo considerado pelos russos como seus, não é? E os caças russos, eles são muito bons. E com isso fica difícil, né, para aqueles caças que são de segunda linha, que estão ali naqueles países periféricos, Romênia e outros menores, né, para que eles possam fazer frente aos caças russos disponíveis para a defesa do espaço aéreo russo. Então, Ivan, não é novidade isso, é apenas mais um episódio de guerra que assim não tem um impacto, até porque não é a primeira vez. Isso já aconteceu com poloneses, já aconteceu com norte-americanos que estavam nos exercícios militares, já aconteceram agora com os romenos e também com eslovacos. Então não há, e noruegueses também. Então, assim, todas as semanas praticamente isso vai acontecer. É apenas mais uma demonstração de provocação e força.
Wellington Calazans, a partir de Estocolmo, mais precisamente na Suécia, a deixar aqui também a sua opinião sobre esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já dura mais de 2 anos. Vamos falar de 2 eleições que vai acontecer no continente americano, mais precisamente nos Estados Unidos da América, e também as eleições na Venezuela. Começando nos Estados Unidos da América, Wellington Calazans, Biden desistiu da recandidatura à Casa Branca no domingo passado. Kamala Harris é a provável candidata democrata. Harris já faz campanha como candidata. A desistência de Biden altera a estratégia de campanha de Trump. Vamos começar por estas eleições nos Estados Unidos da América. Wellington, que cenário podemos ver numa altura em que faltam aproximadamente 4 meses para as eleições nos Estados Unidos? Ivan, eu considero bastante tardia a decisão que foi forçada do presidente norte-americano de ser convidado a se retirar da campanha, não é? E a maneira como foi feita, tudo isso realmente muito desagradável para uma potência como os Estados Unidos. Joe Biden, de repente, estava com Covid e aparece um papel com a assinatura dele que não era um papel timbrado, publicado numa rede social onde ele desiste de ser candidato à reeleição. É muito pouco para os Estados Unidos da América como um país que tem influência no cenário internacional, não é? E aí, imediatamente, a imprensa e os institutos de opinião pública começam a dizer que Kamala Harris era a grande favorita, que inclusive já está à frente de Donald Trump. Impressionante, né? Circularam tudo muito na última impressionante. semana sondagens a dar este indicativo que o Wellington fez referência, que Kamala Harris já está à frente de Trump. Exatamente. Aí a imprensa faz toda uma propaganda. Isso tudo faz parte das mentiras da campanha eleitoral. E aí a outra mentira que toda a imprensa divulgou, e você caiu nessa pegadinha, de que os republicanos foram forçados a adaptar a estratégia. Adaptar a estratégia contra Kamala Harris. Sinceramente, quem é que tem um recall maior? Donald Trump ou Kamala Harris? Que em eleição, e vou explicar aqui o termo, porque o nosso público não é forçado a falar inglês, recall é a memória. Qual é o nome que está na memória do povo? É o de Donald Trump ou de Kamala Harris? Você que está me assistindo sabe exatamente que é o de Donald Trump. Para o bem ou para o mal, falando bem ou falando mal, ele nunca deixou de estar em destaque nas principais páginas de jornais, na televisão e no rádio. Por quê? Porque ele sabe que na política falar bem ou falar mal é falar, e era disso que ele precisava, e a justiça norte-americana foi muito útil e muito bem explorada pelo Donald Trump durante esse período em que ele esteve ausente do poder, para que o nome dele nunca deixasse de ser mencionado. E de repente aparece Kamala Harris, mas ela já foi senadora. Teve até um colega aqui que durante a semana fez uma grande discussão com o colega Saulo Agostinho, tentando provar que Kamala Harris era conhecida. Eu digo, meu amigo, se você está querendo provar que ela é conhecida, ela não é conhecida. Não é conhecida. Porque quem é conhecido, se eu falar o nome aqui, Ronaldinho Gaúcho, todo mundo sabe quem é esse cara. Né? Se eu falar aqui, Muammar Gaddafi, todo mundo sabe quem foi. Não é? Isso é ser conhecido na política. Se eu falar Donald Trump, todo mundo sabe quem é Donald Trump. Agora, Kamala Harris, você vai ter que pensar quem é ela. Então, ela não tem recall. E isso, faltando poucos meses, como você colocou, Ivan, para uma campanha política, aí, meu amigo, não estamos falando sobre coisa séria. Estamos falando sobre inquéritos de opinião pública que são feitos dentro de um universo de certeza daquele resultado que se pretende atingir e uma máquina de propaganda que cria uma onda a partir daquele inquérito falso de que existe uma ligeira vantagem ou uma disputa extremamente dura entre as duas opções dos eleitores. É essa a realidade que está sendo posta nos Estados Unidos da América. Aí a outra... Sim, pois não. O incidente, ou a tentativa de assassinato a Donald Trump também aumentou na popularidade do candidato republicano. Porque aumenta a empatia. Né? Quando você vê que um candidato tentaram contra a vida dele, era isso que eu queria falar, ele passa a
trazer para o seu lado pessoas que se identificam com ele no momento de dor, pessoas que são solidárias a ele, isso é empatia na linguagem eleitoral. E aconteceu com sucesso no Brasil isso, com Bolsonaro, que era uma figura estranha lá, desconhecida, e de repente ficou famoso e conhecido, e muita gente passou a achar que ele, se tentaram contra a vida dele, é porque ele realmente é algo. Ele é bom, essas coisas que o imaginário do incauto, né, desperta. E nos Estados Unidos que não falta incauto. Wellington, ainda olhando para este atentado, na última semana também o FBI diz que tem mais dados sobre este atentado. O que tens a dizer? Eu tenho a dizer que aquele projétil que matou Kennedy, ele fez 10 voltas e todo mundo disse que foi um único projétil. 50 anos depois, quando poderiam reabrir o caso não foi reaberto e foi mantida a versão de que foi um único projétil que matou Kennedy. Ninguém nunca vai saber a verdade sobre o que aconteceu nessa tentativa de assassinato a Donald Trump, porque a falha do serviço de segurança, ela foi tão amadora que a conivência é o mínimo que alguém pode suspeitar que aconteceu por ali. Então, se houve conivência, esse caso vai ser tão abafado quanto aquele de Kennedy, sendo que, no caso Kennedy, ele foi muito mais infeliz porque perdeu a vida. Por falar em falhas de segurança, na última semana também houve a admissão da diretora dos serviços secretos dos Estados Unidos da América. Preservação da instituição. Quando a instituição falha, tem que sacrificar as pessoas. Falei sobre isso aqui durante a semana no canal de notícias e repito com muita tranquilidade. É um procedimento normal de qualquer instituição pública. Quando existe a falha, não pode sacrificar a instituição, tem que sacrificar a pessoa que responde por ela, porque as instituições permanecem e as pessoas, os cargos, eles continuam. As pessoas que passam pelos cargos, elas apenas passam pelos cargos. Então, esta é a visão de preservação do que chamamos de Estado. É a separação entre Estado e governo se dá nisso, Ivan, nessas pequenas sutilezas. Wellington Calazans, vamos também a esta opinião que se impõe para a análise destas eleições na Venezuela, um país da América do Sul. O clima está tenso um dia antes da votação. O Brasil cancelou mesmo o envio de observadores. Wellington. Sim, o Brasil cancelou o envio de observadores porque houve uma declaração infeliz de Lula sobre a questão eleitoral da Venezuela. Não é? Uma deselegância enorme, mostrando que Lula ele quer ultrapassar as fronteiras brasileiras e ser uma espécie de governador da América do Sul e Caribe. Ele não pode, ele precisa focar no Brasil, que é um país de dimensões continentais e que precisa muito da atenção especial de um presidente da República. Então, Nicolás Maduro respondeu com a devida proporcionalidade que as eleições na Venezuela são mais transparentes do que as do Brasil. E isso provocou uma revolta por parte do TSE. Somente Brasil e Finlândia possuem Tribunal Superior Eleitoral. Todos os outros países possuem comissões nacionais de eleições, certo? CNE, né? E o Brasil possui esse tribunal aí especial para eleições. E a urna, que é eletrônica na Venezuela, ela está na sua 5ª geração. É uma urna que tem o direito do eleitor ver que o que ele digitou também está num papel. Todas elas podem ser auditáveis. E foi esse o questionamento de Nicolás Maduro, com muita sabedoria, até porque, se ele está na 5ª geração da urna, o brasileiro ainda está na 1ª geração dessa urna, então o brasileiro está extremamente defasado do ponto de vista tecnológico e de segurança, né? Então, gerou essa celeuma e desnecessária, porque é uma intromissão no aspecto da soberania venezuelana por parte de Lula da Silva. Então, a resposta foi muito bem dada por parte dos venezuelanos, na pessoa do presidente da República, que, coincidentemente, é candidato, mais uma vez, à reeleição. Na última eleição em que... Wellington, a oposição está confiante numa vitória histórica.
toda oposição está sempre confiante, né? Eu nunca vi oposição que esteja pessimista. Ela sempre está confiante. É papel dela dizer que vai ganhar e etc. E quando perde vai dizer que é fraude. É sempre assim, o filme é igual em todos os lugares. Mas o que eu quero dizer é que quando Maduro foi eleito na última vez, 2 observadores daquelas eleições, um faleceu lamentavelmente esse ano, em março desse ano, que era ministro de Lula, Samuel Pinheiro Guimarães, e que era uma pessoa com a qual eu trocava informações quase que diárias sobre geopolítica. E também o outro observador foi um jurista muito conhecido lá do Brasil, Luiz Moreira, que também é uma pessoa muito chegada a mim. E nós trocávamos ideias. Eles me falavam que estavam próximos do pessoal do Instituto Jimmy Carter, dos Estados Unidos da América, e o pessoal do Instituto Jimmy Carter, inclusive, depois, isso está disponível na internet, emitiu um relatório falando que as eleições, o processo eleitoral da Venezuela era um dos mais seguros e transparentes do mundo. Atenção, eu estou falando do Instituto Jimmy Carter, dos Estados Unidos da América. Mas, de uma hora para outra, querem transformar as vitórias eleitorais de Nicolás Maduro numa fraude, querem tirar a legitimidade dos resultados nas urnas. Sabe por quê? Porque Edmundo González Urrutia, que é o concorrente de Nicolás Maduro, tem um acordo secreto comprometido em privatizar o gás, o petróleo e outros recursos da Venezuela para os Estados Unidos da América, assim como implementar um amplo programa de privatização de empresas e ativos públicos venezuelanos, incluindo aí o sistema de educação e de pensões, que atualmente são gratuitos. Esta é a questão. Isto é o que está em jogo. Querem rapinagem da Venezuela e com Nicolás Maduro não vão encontrar isso. Mas com Edmundo González Urrutia, que eu espero que não vença, a Venezuela deixa de existir 3 dias depois. É isso, Ivan. E acredita que existe mesmo esta apreensão ante o clima tenso que se vive na Venezuela por parte dos países vizinhos? Não, tudo é propaganda, não existe nada disso. Inclusive hoje um ex-presidente disse que o espaço aéreo estava fechado, onde autoridades que iam observar estavam proibidas e tudo foi desmentido imediatamente, porque na era do fake news e pós-verdade, se uma mentira durar meia hora e for amplamente difundida, para você desfazer essa mentira vai demorar muito mais tempo, você vai precisar de alguns dias. E num processo eleitoral que vai ser realizado amanhã, lançar essa mentira hoje foi algo realmente muito desagradável, mas para quem está bem informado, o assunto já está totalmente esclarecido e é uma grande mentira. E para si, Wellington, o que é que se pode esperar desta eleição? Uma reeleição de Maduro? Eu espero que ele vença, para o bem da Venezuela. Se ele não vencer, a Venezuela deixa de existir em pouco menos de um ano. Wellington, fique por aí porque vamos começar já com as breves, olhando para os Jogos Olímpicos de Paris, que teve a sua cerimónia de abertura oficialmente ontem. Os Jogos Olímpicos estão sob uma nuvem de guerra na Europa e o Papa Francisco apelou mesmo à trégua olímpica em todas as guerras do mundo durante estes Jogos Olímpicos. Vamos, de forma breve, olhar para este tema. Wellington. Certo, eu pensei que você fosse fazer a primeira pergunta, professor Almeida, por isso que eu cortei meu microfone. Sobre a França, os Jogos Olímpicos, a abertura foi uma coisa absurdamente ruim, especialmente para quem é cristão, né? Eu falo aqui, Angola, maioria católico, Brasil, maioria católico, e aquilo foi um festival de horrores, foi uma apologia a uma cultura woke que condena a família, a igreja, princípios que nós fomos criados e defendemos, né, nos nossos países de origem. E por isso eu vejo que os franceses estão levando muito a sério essa cultura woke, essa doutrinação que os ocidentais foram forçados a perder a guerra contra a Ucrânia e tem a aversão da Rússia contra a Ucrânia, perdão, e tem a versão de outros países dentro da própria Europa. E isso é realmente algo que deve ser dito. Se o Papa tivesse algumas preocupações legítimas com as Olimpíadas, se fosse assessor dele, eu iria falar, olha, fale sobre a presença de Israel
na Olimpíada. Isso é vergonhoso, não é? Já que existem países que foram excluídos dessa competição, que era para aglutinar o mundo em torno do princípio do desporto, não é? Mas isso ele não falou. Eu iria falar, condene fazerem uma apologia a qualquer tipo, eu nem sei como é que descrevo aquilo, mas com transfóbicos, é assim que chamam, pessoas estranhas, homens vestidos de mulheres, numa ceia, fazendo uma paródia à ceia, a última ceia. Aquilo também é vergonhoso. Isso deveria ser preocupação do Papa, porque ele é o líder de um rebanho católico. E a Igreja Católica vai perdendo aos poucos a sua força, porque deu espaço a um debate sobre judaico-cristão, que não é nem judaico nem cristão, criado por sionistas através de evangélicos que falam mais sobre Moisés e etc., que não é menos sobre Cristo e muito mais sobre apóstolos do Velho Testamento. E com isso o Papa deixa de atender ao seu rebanho. E eu acho que o Papa Francisco, até pela idade e fragilidade física que demonstra ter, também poderia ser um Papa que está na hora de pedir a reforma. Acho que já chegou a hora, porque o discurso dele é incompatível com a realidade da Igreja Católica, um declínio visível e lamentável de ser testemunhado, e também incompatível com as tradições religiosas da Igreja. Olhando para a componente de segurança destes Jogos Olímpicos de França, há um alerta máximo. Vamos esperar que nada aconteça. Isso, vamos esperar que nada aconteça, né? Porque se acontecer, vai ser contra alguém de Israel e vão culpar Hamas, essa coisa toda, né? Que nós já conhecemos. Mas não vai ser ninguém contra Israel, vai ser o próprio Israel contra o próprio Israel, como foi no dia 7 de outubro, na grande maioria, que todos já têm conhecimento, e isso agora é público. Agora, já para a última das breves, será que a Europa está desalinhada? É que a Hungria contraiu um empréstimo milionário da China, os fundos da União Europeia estão congelados para a Hungria. Então, se você tem um país que está com problemas econômicos, precisa atender demandas urgentes do seu povo, o povo que lhe elegeu, a Europa congela, não é? Porque tenta intervir na sua soberania através da União Europeia, você tem que buscar esse recurso em outro lugar. A Hungria foi buscar, não foi milionário não, foi bilionário, tá? Foi 1 bilhão de euros aproximadamente, não é? E com isso, os investimentos, especialmente em infraestruturas, na Hungria serão feitos através do dinheiro chinês e da cooperação entre China e Hungria. Um certo ciúme da União Europeia por causa da China? Não é ciúme, tanto que a Itália agora, a Meloni está lá na China para tentar fazer algo parecido, só que de maneira envergonhada. A Hungria não tem vergonha de pedir, porque o compromisso é aberto, não é? O compromisso de tentar resolver o problema da queda do PIB em decorrência da guerra na Ucrânia é algo que sempre esteve no debate franco e aberto. Não é novidade que a Hungria busque alternativas para resolver os seus problemas econômicos, porque a União Europeia tenta condicionar qualquer apoio à Hungria a uma mudança de cultura, agenda e posicionamento político, especial na agenda internacional, o que é uma completa falta de respeito à soberania dos húngaros. Vou agora ao encontro do Wellington Calazans, na Suécia, em Estocolmo, para deixar também o seu aspecto positivo e negativo da última semana. Comentamos aqui hoje no programa, a agenda chinesa de promoção da paz é algo que realmente merece o nosso destaque, incentivo e apoio, até porque, no caso aqui específico da televisão pública de Angola, é convergente com a agenda internacional do país e também com o pensamento do povo angolano, porque conhece como poucos a importância da paz, não é? E negativo fica, mais uma vez, o destaque para o que eu chamo de Círculo dos Horrores, que foi a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris com uma apologia a coisas estranhas à normalidade humana.
Obrigado, Wellington. De forma sintética, deixar o seu aspecto positivo e negativo da última semana. Vou agradecer a disponibilidade do Wellington Calazans. Meu Ivan, um abraço também ao professor Almeida, aprendo sempre com ele, e a você assistindo a Conexão. Prometo estar aqui na próxima semana. Um grande abraço.